E aí pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. E você pode apostar também em outros esportes como eSports. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E quarta-feira tem Bragantino e São Paulo. Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e Bragantino direto do CT com provável escalação e muito, mas muito mercado da bola. Tem nome de zagueiro, tem nome de volante, tem nome de lateral. É o São Paulo, como eu sempre digo, não para. Então, vambora pro vídeo. Então, Bruno, não preocupa, tanto que ele tem mexido bastante, né? Vamos imaginar o jogo de domingo, ele poupou, entre aspas, 3 jogadores. Mendes, Wellington Rato e David, que vinham sendo titulares em partidas anteriores. E aí, provavelmente, esses 3 jogadores começam no time titular amanhã em Bragança e aqueles que os substituíram ficam no banco de reservas. O Pablo Maia jogou várias partidas como titular, nem foi relacionado no final de semana. O Caleri é uma situação excepcional, né? Ele estava com desconforto no tornozelo e aí o Rogério aproveitou para dar mais dias de tratamento e não levou ele para Santo André. Na verdade, ele até foi para assistir o jogo, mas não atuou. Já que você tocou nesse assunto, Bruno, eu até vou arriscar, tem treino às 15 horas. Jogadores já começaram a chegar aqui no CT, comissão técnica, mas vou até arriscar o provável time para amanhã. Baseado nas opções que o Rogério tem, em algumas voltas e nos desfalques, claro, que são muitos. Rafael no gol, esse está como titular absoluto, Jandrei e Felipe Alves são opções. Na lateral direita, por falta de opção, Orejuela, zaga com Alan Franco, Beraldo e completando o lado esquerdo, Wellington. Meio de campo, o Mendes volta, deve formar o trio com o Rodrigo Nestor e com o Luciano. E o ataque com o Wellington Rato, Caleri se passar no teste hoje à tarde, ou Erisson e do outro lado o David. Essa é uma boa base titular, claro, falta o Arboleda com tendinite, quando o Diego Costa voltar vai brigar por uma posição na zaga, quando o Rafinha e Igor Vinícius se recuperarem também poderão ser titulares na lateral direita. Hoje, Bruno, ou no máximo nesta semana, teremos uma cara nova aqui no CT. O Natan, lateral direito, ele se despediu ontem do Coritiba, tinha contrato de empréstimo até abril, São Paulo pediu seu retorno, mas olha, o Rogério ontem já jogou meio que uma ducha de água fria, anteontem lá em Santo André, dizendo, o menino tem só 445 minutos em um ano como titular do Coritiba, não chega a 5 jogos. Falta experiência. Vai chegar, vai nos dar uma nova opção, mas não significa que chega e já tira o Orejuela e vira titular. Se ele se apresentar hoje, treinar e a documentação for regularizada, eu até não duvido que ele possa fazer parte do banco de reservas amanhã, lá em Bragança Paulista, às 7h30 da noite, Bruno. E por enquanto o Orejuela vai ficando. Valeu, Edu, obrigado, viu? Fez um bom jogo, não fez, Eugênio, contra o... me parece que sim. Ele salva um gol. O Santo André ia fazer o gol, o cara passa por todo mundo, o Gabriel falha, ele salva. E ele cria uma jogada de ataque muito boa, mas eu acho que ainda é muito pouco pro saldo devedor dele. Mas já mostrou alguma coisa. Vamos então, Bruno, aparentemente não vai ter muita opção pro Rogério, porque o Arboleda segue com tendinite no joelho, está fora amanhã contra o Bragantino e provavelmente fora contra o Santos no final de semana. E o Diego Costa, a previsão aí dada na semana passada é que pelo menos 30 dias para voltar. Então sobram 3 zagueiros, os titulares Beraldo e Alan Franco e o menino Belém, que nem jogou nenhum minuto ainda pelo profissional, mas tem sido relacionado como opção para uma eventualidade no banco de reservas. Mas o grande problema para amanhã em Bragança é saber se o Caleri joga ou não. E nós saberemos à tarde, no treinamento que acontece aqui no CT. O Caleri foi preservado do jogo do final de semana porque estava com desconforto no tornozelo. Se fosse uma partida decisiva, final do campeonato, ele iria para o jogo. Não era. Era um jogo de fase classificatória, por isso foi preservado. Ontem ele trabalhou parte com o grupo no campo e parte no refis. E hoje é o grande teste para saber se ele joga amanhã ou se o Erisson, que foi elogiado pelo Rogério Ceni na estreia, vai permanecer no ataque. No restante, nenhuma novidade. Todos os outros 9 atletas citados pelo Rogério na coletiva, como impossibilitados de servir o São Paulo agora, seguem de fora e o Rogério vai ter que se basear no time que jogou no final de semana. Com 3 jogadores podendo começar no time titular, porque foram meio que preservados
reservados no início. Wellington Rato por um lado, David pelo outro e o Mendes no meio de campo. Entraram no decorrer da partida, agora devem começar. Essa, Bruno, por uma questão de São Paulo ter 5 times na primeira divisão do Brasil, o Campeonato Paulista proporciona que tenhamos a chamada Semana Série A. E a do São Paulo é essa, Red Bull e Santos. Lembrando que o São Paulo já jogou com outros 2 times da Série A e não venceu. Empatou com o Palmeiras 0-0 e perdeu do Corinthians sua única derrota na temporada por 2-1. Fiz um levantamento. No ano passado, foram 7 jogos contra times da Série A no estadual. 4 vitórias. Venceu o Santos na Vila 3-0, venceu o Corinthians na fase classificatória no Morumbi 1-0, o Corinthians na semifinal 2-1 e o Palmeiras na final 3-1. E 3 derrotas. Perdeu para o Bragantino em Bragança por 4-3, perdeu para o Palmeiras na fase classificatória no Allianz por 1-0 e perdeu aquela decisão de título também no Allianz por 4-0. Foi equilibrada a campanha do São Paulo contra os times da Série A no ano passado, viu, Bruno? Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre o risco de perder mais um jogador de graça, como aconteceu recentemente com o Igor Gomes, com o Luizão. A nova possibilidade é Luan, volante de 23 anos de idade, que já foi titular absoluto do São Paulo, até sofreu uma contusão grave. Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro desse ano. E o São Paulo já fez algumas tentativas de renovação, todas recusadas. Entre outros motivos, o Luan não está muito animado para renovar, porque ele entende que tem sido muito pouco aproveitado. Na atual temporada, por exemplo, não foi titular em nenhum dos 6 jogos e só entrou em 4 partidas, sempre nos minutos finais. A relação dele com o Rogério Ceni não é das melhores e isso tem complicado a situação. O tricolor vai correr o risco de ver o Luan assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir do 1º de julho para se mudar de graça sem render qualquer centavo ao São Paulo. Atleta de 23 anos de idade, que já deixou boa impressão em outro momento, mas parece ser mais um jogador cuja relação com o treinador não é das melhores. Também do São Paulo, né? Porque o São Paulo está no mercado, né? O São Paulo trouxe 9 jogadores, foram 9 reforços. E o Rogério Ceni entende que, de repente, um zagueiro poderia ser ali um fechamento ali de elenco. Ele está muito empolgado com a história do Beraldo, né? Do Beraldo jogar ao lado do Alan Franco. Tem o Arboleda, mas o Arboleda ainda vai ter um tempo, né, de recuperação. Tem o Ferrarese, que está machucado. E um garoto que está subindo da base agora de Cotia, que o Rogério também, claro, vai dar bastante moral, mas é um cara que ainda precisa maturar para jogar no profissional. Então o São Paulo pode observar o mercado de zagueiros, mas é claro que vai ser na base da oportunidade. Perguntei para esse dirigente que eu conversei hoje do São Paulo, que me disse que a questão do Joaquim, né, o jogador do Cuiabá, o São Paulo não fez oferta, né? O São Paulo não fez oferta para esse jogador. Mas é uma situação que observa o mercado para ver o que pode vir de oportunidade. Então eu até perguntei para ele, falei assim, daria para falar que o São Paulo está com o elenco fechado? Aí ele falou, não dá para dizer, pode acontecer ainda algumas movimentações, e aí também tem a questão da data limite, sexta-feira de inscrição no Campeonato Paulista, mas o São Paulo olha para a temporada toda, né? Então olhar o mercado, ver as oportunidades, pode significar também para outras competições. São Paulo já vai ter Copa Sul-Americana, já vai ter Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, que começa logo depois dos estaduais. Para fechar o vídeo com informação exclusiva, o São Paulo não desistiu da contratação do zagueiro Joaquim, que pertence ao Cuiabá, e fez nas últimas horas uma contraproposta para tentar ter o jogador. A primeira ideia do São Paulo era fechar com o Cuiabá um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Cuiabá disse que o Joaquim só sai de lá vendido. A pedida feita pelo Cuiabá assustou 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. São Paulo, para tentar mudar essa condição, deu uma esfriada no negócio e voltou com uma contraproposta bem inferior aos 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. São Paulo topa deixar um percentual maior para o Cuiabá, de olho numa venda futura, quer pagar bem menos do que os 4 milhões de euros e de forma parcelada. Um dos envolvidos na negociação me assegurou que a ideia do São Paulo é fazer pagamentos semestrais longos para assegurar que o Joaquim, de 24 anos de idade, um dos atletas mais sondados do Cuiabá nos últimos anos, possa se transferir em definitivo para o São Paulo. Jogador que teve a aprovação do Rogério Ceni, que chegaria eventualmente com uma condição bacana para jogar, se juntando a outros estrangeiros. São Paulo que tem tido bem poucas opções para esse setor, especialmente depois das saídas do Miranda, do Léo Pelé e da contusão do Ferrarese. Só para completar sobre o tricolor, mais duas. Caleri treinou em parte da preparação nessa segunda-feira, dando a expectativa de que ele possa ser reforço no confronto contra o Red Bull Bragantino. Caleri que sofre com problema no tornozelo. Por último, mas não menos importante,
o Beşiktaş da Turquia prometeu aumentar a proposta ao São Paulo pelo lateral esquerdo Wellington. A primeira proposta de 3,5 milhões de euros foi considerada absurda. O São Paulo nem se deu ao trabalho de responder. Notícia então, hein? A gente tem falado aqui no canal quase que sempre assim do Luan em 2023, que quer uma oportunidade, que é um jogador assim que tá pedindo passagem dentro do elenco do São Paulo. É um jogador que tá treinando, tá focado. 2023 tem sido assim aquele ano da virada do Luan. O Luan passou por algumas dificuldades, né? Ele teve que fazer cirurgia, uma lesão muscular muito séria, ou seja, 2022 foi aquele ano assim que o ano da zica, né? Tudo deu errado pro Luan. Também teve uma questão de perda de foco, enfim, o Luan fez de 2023 um ano assim de realmente ter uma virada na carreira dele. E aí, 2023 ele abriu mão de folga, de férias, focado, treinando, principalmente na questão da parte física, que ele deu muita atenção em 2023. Ou seja, logo no começo a gente percebeu na temporada que o Luan estava muito focado e pedindo passagem. Teve algumas oportunidades, mas foram oportunidades muito escassas ainda, né? Foi muito pouco que o Luan teve de oportunidade em 2023. Já merecia, até pelo que ele vem apresentando nos treinamentos, no dia a dia, no CT da Barra Funda, outras oportunidades. É um jogador criado em Cotia, é um jogador que foi importante, por exemplo, no título paulista do São Paulo, depois de muito tempo, né? Aquele time do Hernan Crespo, o Luan fez um dos gols contra o Palmeiras no Morumbi, na finalíssima, abrindo o caminho para o título, e é um jogador que, assim, tá no seu último ano de contrato. O contrato do Luan termina no final de 2023. No meio da temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Luan, que tem uma história toda em Cotia, formado, né? Inclusive, quando o Luan estava no melhor momento e era titular indiscutível do time de São Paulo, muito se especulou Europa, MLS, que já foi atrás, né, futebol dos Estados Unidos, antes dele ter aquela lesão. Ou seja, é um jogador que tem, assim, mercado. Dentro do Brasil, nem se fala. O Santos já cogitou contratar o Luan, né? O São Paulo, inclusive, fechou a porta para essa possibilidade quando os dois clubes conversaram de possibilidade de contratação de jogadores. O Luan, inclusive, outros clubes, não só aqui em São Paulo, mas também outros clubes já sondaram o Luan em alguma situação de mercado. O Luan está muito convicto que ele sabe que ele tem mercado, ele sabe que ele tem outras possibilidades, mas está focado no São Paulo, ele gosta muito do clube. Ele tem um carinho muito grande pelo clube que o revelou. A ideia hoje do Luan é uma renovação de contrato. A ideia do Luan hoje é uma permanência do São Paulo. Mas, claro, evidentemente, tudo vai depender de uma sequência do Luan dentro do São Paulo. Não adianta o Luan pensar que, de repente, pode renovar o seu contrato com o São Paulo se ele não vai ter oportunidades. Então, o Luan está muito tranquilo, está focado, não fala em renovação internamente hoje dentro do São Paulo. O São Paulo ainda não procurou o jogador para uma renovação de contrato. Isso deve acontecer já nos próximos meses. Está tudo muito assim ainda em aberto, mas a ideia do Luan hoje é uma permanência dentro do clube, mas claro, com oportunidades. Fala, torcida tricolor! Hoje foi dia de trabalho aqui na parte interna do CT da Barra Funda. Por conta da forte chuva na cidade de São Paulo, não foi possível realizar as atividades no gramado. O treino teve foco na parte física, com os atletas fazendo ativações e exercícios na academia. E hoje tivemos duas novidades aqui no CT. O zagueiro Ferrarese, que passou por cirurgia no joelho direito, iniciou seu tratamento no Refis Plus. O treino dessa terça também contou com a presença do lateral direito Natan, que estava emprestado ao Curitiba e foi reintegrado ao elenco. Então, pessoal, já vem a provável escalação. Acho que não muda muito o que o Eduardo Afonso falou, né? A dúvida fica com relação ao Caleri, se vai dar uma segurada e vai manter o Erisson, se vai com ele contra o Bragantino. Lembrando que Bragança Paulista é um ambiente inóspito para nós tricolores, a gente não vai bem lá. Esperamos que hoje consigamos aí uma vitória. Lembrando que o Bragantino também tem Léo Roriz e mais 6 desfalques para o jogo de hoje, não é só o São Paulo que vai cheio de desfalques. Cheio entre aspas, né? Na verdade, titular aí o Arboleda mesmo, o restante toda a equipe titular. Aí você pode falar, futuramente Diego Costa, Igor Vinícius, Rafinha, mas assim, vai com o que tem de melhor. E é isso, né? O São Paulo aí buscando pontuar para ficar melhor posicionado, para ter sempre a vantagem de jogar em casa, né? Até a final do Paulista. Veremos, até porque o Palmeiras já se distanciou bem na pontuação, mas ainda é possível, por que não, né? Falar em São Paulo, o Natan volta, deve estar à disposição, mas é possível que o Rogério Ceni continue ainda com o Orejuela, né? E deve ser essa escalação, Rafael, Orejuela, Beraldo, que
Tomara que continue jogando bem assim, porque tem um bom potencial. Alan Franco, Wellington, no meio ali o Mendes, o Nestor e o Luciano. Na frente, David, Wellington, Rato e Caleri ou Erisson, né? Então, 7 da noite. Expectativa boa. São Paulo consiga dar mais um passo, evoluir. Mas principalmente é o que eu defendo, né? Resultado. Primeiro resultado, que com o resultado vem um bom ambiente e aí as coisas vão andando aos poucos, né? E que o São Paulo consiga acertar a forma também, né? Porque chuta muito a gol, né? Mas chuta muito errado, perde muitas chances de gol. Então esperamos aí que o São Paulo consiga fazer um bom resultado contra o Bragantino, que também não vem bem das pernas não, mas São Paulo tem que aproveitar esse momento. Lembrando que depois de Bragantino tem Santos do Morumbi e Inter de Limeira também. Então assim, semana movimentada para o São Paulo. E coloquei 2 entendidos do mercado da bola, que é o André Hernan e o Jorge Nicola, com informações bem diferentes sobre determinados jogadores, né? Em relação ao Joaquim, né? Parece que uma proposta foi feita, o outro diz que não teve proposta. Um fala que a proposta foi abaixo do que o Cuiabá pede, que é 4 milhões de euros, que é um absurdo pelo valor do jogador, esquece. Vai com o que tem mesmo. Belém, Beraldo e Alan Franco, e aguardo o Diego Costa se recuperar e o Arboleda também. E já o outro falou que não tem nada ainda, São Paulo ainda não fez uma proposta. É engraçado ver notícias do mercado da bola, né? Cada um com as suas fontes, né? Em relação ao Wellington, por menos de 7 milhões de euros, São Paulo não libera o jogador, tá mais do que certo, até porque só tem ali o Caio Paulista na reserva. E lembrando que o Patrick ainda é muito cru para colocar no profissional. É só relembrar que ele jogou contra o Fluminense e foi substituído do primeiro para o segundo tempo, que fez o primeiro tempo bem ruim, né? E, para terminar também, falando de Gabriel Neves, informações de que é o André Hernan, fala que não tem nada para o jogador, e o São Paulo não quer se desfazer do próprio, e o Jorge Nicola fala que ele tem muitas propostas e o São Paulo estaria disposto a vender o jogador. Aí vocês acreditem no que quiser, só passo as informações. Mas o São Paulo ainda se movimentando no mercado da bola, lembrando que tem até sexta-feira para inscrever jogadores para o Campeonato Paulista nessa fase. Então é isso, pessoal. Hoje tem São Paulo e Bragantino e São Paulo. Vamos que vamos, tricolor. Mais um jogo aí pro Rogério Ceni poder colocar em prática o que ele pensa de futebol e que o São Paulo consiga ir melhorando o jogo de pouco a pouco. Até porque essa temporada vai ser dificílima. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Agradecer aos inscritos aí que ontem me deram uma dica aí que parece que o áudio do vídeo não estava tão bom. Consertado, espero eu. E você também que acompanha o canal, se puder dar uma força lá, se inscreve, dá um xbet, usa o meu código aí e aposte, né? Quem sabe hoje aí nosso tricolor, hein? Vambora pro jogo, vambora pra um xbet, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!